Pega a Bíblia aí, porque eu vou pedir a participação de todos vocês para que participe conosco desse trabalho, desse estudo que nós vamos falar aqui nesta noite. Bom, o início desse estudo, ele vai falar desse estudo, dessa mensagem. Nós vamos estar falando a respeito da oração, aliás, da fé por meio dos milagres, a fé que faz milagres. Amém? Vamos lá? Fala comigo. A fé que faz milagres. Eu gostaria então novamente de pedir a vocês, peguem a Bíblia que eu vou estar falando, lê para mim, irmão, lê para mim, tá bom? Então fique atento aí que nós vamos estar relatando um pouquinho da fé, que através da fé a gente alcança milagres de cura, também através da fé a gente alcança restauração, e através da fé que funciona as coisas no mundo espiritual. Amém, gente? Amém? Olha só, o primeiro, eu gostaria que vocês lessem, a pastora André já prepara aí Atos capítulo 1, a gente vai ler do 1 até o 5. Eu queria apenas fazer um breve relato a respeito desta situação. No Antigo Testamento, a gente vê alguns milagres que ocorreram, mas nenhum desses trabalhos que ocorreram no Antigo Testamento, você vê causas assim como o que ocorreram no Novo Testamento, principalmente quando se trata de cura, de libertação. Vocês quase não percebem lá no Antigo Testamento. Tem alguns casos que você vai ouvir muito falar sobre Elias, sobre Eliseu. São alguns casos de milagres que você pode acompanhar, né? Que você vai ver alguns trabalhos. Um deles foi a filha da viúva de Serepta que ressuscitou. Depois você vê outros milagres que ocorreram, o martelo que flutuou. É um milagre, não deixa de ser um milagre, não é, pastor? É um milagre. Você vê as pragas do Egito, não deixa, né, pastor Geraldo, de ser um milagre. Então você acompanha no Antigo Testamento alguns resultados de fé, e é justamente dentro desse contexto de fé que nós vamos falar nesta noite. Eu gostaria que os irmãos, quando fossem ler, por favor, procura ler um pouquinho alto aqui, porque a gente está aqui gravando, e como a gente não tem slide aqui, não tem o negócio para a gente projetar, então, e aqui está sendo gravado, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, mesmo aqueles que vão ouvir a palavra depois, você pode estar acompanhando através daquilo que nós estamos relatando aqui, os trechos bíblicos, tá bom? Atos capítulo 1, do 1 ao 5, por favor, pastor André. Fiz o primeiro tratado, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém. Esse daí foi o primeiro ponto sobre o poder do Espírito Santo, que foi o primeiro passo para dar o início a uma nova era e também dar o início ao cristianismo. O cristianismo ele se dá a partir do momento que Jesus ele nasce. Então, a partir desse momento se inicia o movimento cristão. E é um movimento que a gente vai estar relatando aqui dentro desse período. A gente vai estar falando um pouquinho a respeito dessa situação. Eu passei para o pastor Steiner até que dias de quarta-feira eu tenho dificuldade de participar, até porque eu tenho um programa de jornalismo numa emissora de rádio que ele termina às 7 horas da noite. E 7 horas, sair da minha cidade para chegar aqui, eu vou chegar aqui 9 horas, praticamente no final. Então eu não tenho acompanhado, né, os cultos, os trabalhos de RCE de quarta-feira. Mas dentro daquilo que nós projetamos, eu acredito que foi aquilo que o pastor Steiner ele tem
transmitido para vocês durante os trabalhos de RCL. Amém? Olha só, uma outra situação que nós vamos relatar agora, vamos fazer uma introdução daquilo que vamos relatar a respeito do início e como nós devemos nos comportar a respeito da fé. Porque o que acontece? Hoje em dia, existem muitas igrejas, até mesmo lideranças, pastores, pessoas que estão à frente de trabalho, que às vezes não tem fé para trabalhar em cima de cura, em cima de libertação, e isso muitas das vezes, ofuscando o próprio pastor, a própria liderança, por causa desses resultados. Às vezes a gente quer tanto resultado, e às vezes o resultado, essa ansiedade de querer resultados rápidos, não acontece e acaba ofuscando, e muita gente acaba desacreditando do trabalho da sua própria liderança. Existem muitos casos. Nós, nesses 40 anos que nós estamos na igreja, nós acompanhamos muitos líderes que até deixaram a liderança, deixaram de pastorear, justamente por causa desta situação. E é uma situação simples que nós vamos relatar agora. Eu gostaria que o pastor Sandro, ele lesse para a gente. Está aqui no livro de João, capítulo 20, versículo 21. E o pastor Apolônio já prepara para a gente Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Amém? Pode ler, pastor, por favor. Então, Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Amém. Agora o pastor Apolônio, achou aí, pastor? Sim, do 1. Isso, Atos capítulo 1, do 1 ao 2. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho. 2. Até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordem, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Amém, amém. Então, Jesus iniciou a obra, os apóstolos deram continuidade, e nós estamos seguindo hoje, amém? Nós estamos seguindo hoje dentro do contexto daquilo que Jesus, ele nos ensinou. O início da igreja primitiva, irmãos, a maioria de vocês conhece a história, sabem, são crentes antigos e conhecem os relatos que ocorreram. Havia muita perseguição, principalmente a partir de Jesus, depois dos seus 30 anos em diante, pastor José. Aí começa a perseguição. Jesus, ele começa a levar o evangelho, né? As pessoas que não entendiam, não sabiam o que significava aquilo, o que era aquilo, né? Muitos falavam de uma nova religião, de uma seita, de um movimento. Havia todo tipo de conspiração com relação àquilo que Jesus estava trazendo naquele momento, até porque o povo judeu, eles tinham como fé, como base da fé deles, eles tinham como Abraão, Isaac, Jacó ou Israel, e até mesmo Moisés, que era a base de fé que eles tinham. Então aquele profeta que eles aguardavam, esperavam. Por isso que hoje vocês olham aí pelas redes sociais, vocês observam que os ataques contra o cristianismo, ele tem aumentado. Vocês têm percebido, vocês que acompanham as redes sociais, têm percebido, pastor Elília, né? Os ataques têm aumentado, né? Agora com esse movimento de inteligência artificial, o que está acontecendo? Eles estão criando cenas para desmoralizar o evangelho. Vocês estão percebendo? Alguém já viu isso aí? Criam pastoras, né, com decotes, né, um bumbum lá, né? Você já viu isso, pastor Elília? Já viu isso?
eles criam situações que denigrem a imagem. E o que é pior, pastor Alessandro, a maioria das pessoas não sabe que aquilo é uma inteligência artificial, Alex, que criou aquela situação. Então isso, aí o que acontece? Você passa a acompanhar alguns comentários, eu sempre vejo os comentários, né, para ver, poxa vida, onde nós estamos chegando, a que ponto nós estamos chegando. E aí eu começo a perceber que muitas pessoas não sabem que aquilo ali foi uma criação da inteligência artificial que denigre a imagem da igreja, principalmente o ataque não é tanto contra a igreja católica. Porque quando a gente fala de cristão e cristianismo, a gente se refere tanto ao povo evangélico como ao povo católico. As duas, vou citar religião, pastor Idalista, são cristãs. São religiões que têm a sua base de fé, Jesus Cristo. Mas eles atacam, não é tanto a igreja católica. É atacada também, mas eles atacam mais a igreja evangélica. Vocês estão percebendo isso? E isso é uma realidade. Hoje é uma pena que a gente não tem o slide aqui, porque eu ia passar um vídeo aqui que era muito importante, um vídeo sobre a criação de uma única religião mundial. Isso é muito importante para poder relatar dentro daquilo que nós estamos falando aqui. A criação, essa reunião foi organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ela organizou essa reunião no Cazaquistão, e essa reunião é representantes de várias religiões do mundo, inclusive de muçulmanos, religiões da Índia, que são grandes religiões, estiveram lideranças presentes no Cazaquistão para poder dialogar uma nova ou uma única religião no planeta. Vocês estão percebendo que esses ataques que hoje ocorrem no Brasil, vamos falar do Brasil, eu não vou nem me estender a outros países. Vocês perceberam que está aumentando a cada dia? É com base disso, é justamente isso que está acontecendo é algo espiritual, pastor Geraldo. É espiritual, ele não é por acaso, é uma coisa espiritual que está acontecendo. E isso lá no tempo, quando Cristo dá início, Jesus, ele veio, nasceu, depois aos 30 anos ele começa a sua missão, e ele começa, o primeiro passo é fazer o quê? Escolher quem? Os seus apóstolos. Ele escolhe quantos apóstolos, gente? Me ajuda aí. Quantos apóstolos Jesus escolheu? 12 apóstolos, e ele formou alguns discípulos. Alguém tem aí na mente quantos discípulos foram formados na sua base? Foi uns 80 discípulos. Essa formação, gente, olha aqui, essa formação, houve um ensinamento da parte de Jesus. Jesus, ele começou a ensinar, vem comigo, ele começou a ensinar várias situações, e muitas dessas situações foram deparadas com situações de cura, situações de libertação. Um dos casos que a Bíblia relata, eu estou falando isso para a gente poder entrar dentro desse contexto de orar e o milagre acontecer. Mas que tipo de milagre? Milagre da cura. Tem muitas pessoas que às vezes questionam, poxa, será que se eu colocar as mãos sobre a pessoa vai haver cura? E se eu colocar a mão ali, de repente, muitos de vocês já pensaram assim, e se eu estiver orando, uma pessoa manifestar endemoniada e começar a querer me agredir, de repente gera um medo? Tem muitas pessoas que pensam assim. Já tivemos casos, uma vez, eu e a pastora André, nós estávamos numa igreja, era uma Assembleia de Deus, mas não era dessas assembleias conhecidas, era uma assembleia, não lembro o nome da igreja, e eles nunca viram muito esse trabalho de libertação. E às vezes, quando você tem a unção, a gente vai ver isso já aqui. Quando você tem a unção, as coisas acontecem naturalmente, não é, pastor Dani? Às vezes tem demônio que ele sabe que não é você. Às vezes, você quer ver uma coisa simples? No teu trabalho, na escola,
A tua luz, ela incomoda muitas dessas pessoas que estão perturbadas e endemoniadas. Você sabia disso? E aí por isso que existem as provocações, existe a perseguição por causa da luz que brilha em você. O mundo espiritual ele precisa ser entendido, e é isso que nós estamos falando agora. Olha só, pastor Geraldo, lê para a gente, por favor, aqui. Agora a gente vai falar sobre a missão que foi dada a cada um de nós. Pastor Geraldo, lê para a gente, por favor, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Aí o Alex vai ler para mim, Alex, em Marcos capítulo 16, do 15 ao 18. E a Josefa, evangelista, Atos capítulo 1, versículo 8. Tá bom? Olha só, a grande missão, fazer discípulos. O pastor Estênio ensinou isso para vocês. Ensinou ou não ensinou, gente? Ensinou não? Ensinou, né? Olha só, outra coisa, pregar o evangelho. Quando você chegou na igreja, você já chegou com a missão de levar o evangelho a toda criatura. E olha só, curar e também libertar. Curar e também libertar. A gente vai aprender agora sobre essa missão que foi dada a mim e também a você. Muitas pessoas acham que chegar na igreja é apenas chegar, sentar e tranquilamente. Não, gente. Quando nós nos convertemos, chegamos à igreja, as pessoas têm que aprender que ela tem uma missão. Às vezes não é só você, poxa, essa pessoa se converteu, se batizou e a partir daí pronto, senta no banco. Não, gente. Todas as pessoas dentro desse critério dos evangélicos, que é chamado de religião, né, pelo censo, pelo IBGE, tem que ter uma missão, que é levar o evangelho a toda criatura. Vamos lá, pastor Geraldo, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Vocês, meu irmão, o que eu preciso de vocês? Vocês estão percebendo que nós não temos aquele slide aqui. Então o que eu preciso? Quando eu falo o versículo, vocês acompanham também, para ver se está dentro daquilo que nós estamos relatando. Tá bom? Por favor, pastor, lê alto para a gente. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até os confins da terra, até as consumações, até a consumação do século. Amém. 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 Foi dado o que para Jesus, gente? Poder e autoridade. Poder e autoridade. Amém? Poder e autoridade. Então, a partir daquele momento que Jesus ele se manifesta como o Filho de Deus, o poder e a autoridade está sobre ele. Mas Jesus, ele não é egoísta, né? Jesus, ele passa desse poder e autoridade para aqueles que vão seguir ele. Olha, mas como que nós vamos chegar até as pessoas? Como que as pessoas vão acreditar em nós? Quem lembra quando algum trecho bíblico que relata que Moisés ele questiona Deus num certo momento contra as ações de Faraó. Então como que eu vou chegar de mãos abanadas ali diante de Faraó, diante do Egito? E Jesus, ele nos ensina, dentro desse trecho bíblico, primeiro, foi dado poder a ele e também autoridade. Poder foi dado a ele e a autoridade foi dado a ele. Mas só a ele? Não. Olha só, quem que vai ler agora é o Alex. Alex, lê para a gente, por favor. E ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem
nenhum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos dos doentes e estes ficarão curados. Amém. 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 Lê só o primeiro parágrafo, por favor, Alex. 15? Isso. O primeiro parágrafo é do... Você leu Marcos 16, lê o 15 para a gente. 16, versículo 15. 16, 15. Marcos 16, versículo 15. Diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém. Até aí só. Então, qual foi o recado que Jesus transmitiu aos apóstolos? Vão para o mundo todo e... Mas eles vão como? Poxa, eu vou chegar ali, Jesus, mas eu vou chegar lá, e aí eu vou me deparar com uma situação, como as pessoas vão acreditar? Ali era uma demonstração que estava se criando um novo sistema de vida, que era o início do cristianismo. Só que para esse início precisavam de pessoas para poder levar, ensinar, falar, transmitir, orar e depois criar milagres. E é justamente dentro desse contexto que nós estamos falando, e para isso que eu fui incumbido de trazer essa palavra hoje, através do pastor Estênio, que através da fé o milagre vai acontecer, milagre de cura, de libertação, de restauração, e nós precisamos viver isso. E como nós vamos viver? É através dentro daquilo que a Bíblia relata. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, levanta a mão. Só quem acredita, amém? Quem não acredita não tem problema não, mas a Bíblia é a palavra de Deus, e isso aqui é um ensinamento claro daquilo que Jesus, ele trouxe, daquilo que ele transmitiu para aqueles que vão ou já estão seguindo a Ele, amém? Então, não somente a Jesus foi dado poder e autoridade, como Ele transmitiu esse poder e autoridade para mim e também para você. Eu vinha falando agora há pouco, né, que existem muitos casos de hoje, de pastores, de líderes, de lideranças que deixam, às vezes, de fazer um trabalho porque o milagre não acontece. Às vezes ele está focado tanto para que aconteça algo na igreja dele e não acontece, mas é porque ele deixa um pouquinho a ansiedade de se misturar com a parte que deveria ser a parte da fé dele, e muitas das vezes acaba não acontecendo. Estou ansioso, poxa, hoje vai acontecer algo na minha igreja, não acontece nada. Não acontece nada. A fé, meu irmão, a fé é tudo. A fé, ela remove montanhas. E se você não ter fé, não adquirir a fé como deve ser feito, dificilmente algo vai acontecer nos trabalhos que são realizados. Às vezes eu me preocupo muito com essa coisa e eu acho que é uma preocupação de muitas pessoas que começam um trabalho, está à frente de alguma igreja e às vezes não vê o trabalho crescer. Lá na igreja, quando nós começamos, o nosso líder, que era o missionário Sinésio Deodoro Gouveia, ele era um dos missionários antigos da Casa Bênção. Hoje ele não realiza mais trabalho, ele foi jubilado. Missionário, ele sempre dizia, uma vez ele colocou uma igreja em nossas mãos para a gente trabalhar, e ele sempre cobrou muito: olha, eu quero resultado. A gente tinha algumas reuniões de pastores e o missionário, ele cobrava muito. A gente sentava numa mesa de reunião, e ali naquela mesa ele cobrava: como é que está o trabalho, como é que está lá. Ele não olhava somente a parte financeira da igreja. O principal naquela época a gente tinha que se virar com o aluguel, a gente tinha que pagar o aluguel. Eu acho que aqui é diferente, né? Acho que aqui paga o aluguel, se não me engano, é mais ou menos isso, né? O pastor Estênio já relatou, né? Que o pastor Cídio também, que
paga os aluguéis. Mas lá a gente tinha um compromisso, tinha que se virar para pagar o aluguel. E tinha que ter resultados. E uma das coisas que nós aprendemos nesse período todo, às vezes trabalhos que, poxa vida, você fazia, mas não dá. Na época, a nossa liderança, ela dizia o seguinte: olha, não importa se está, às vezes você passa ali orando, meia hora, uma hora, está aqui dentro da igreja, entra gente na igreja e não entra ninguém. Mas a missão não é só dobrar o joelho e ficar dentro da igreja, a missão é lá fora. Isso aqui eu estou transmitindo aquilo que eu vivi, tá? Estou passando aqui uma experiência. E a partir deste momento, o que nós passamos a fazer? Naquela época não tinha muita coisa, Xerox era um pouquinho caro para fazer, né? Era uma época difícil, lá no final dos anos 80. Então a gente tinha ainda aquele sistema, como chamava aquele negócio que passava? Mimeógrafo. Fazia lá um convite, fazia em várias partes, era tudo difícil, porque a gente tinha que fazer no sistema da máquina de datilografar. Alguém sabe o que é isso? Máquina de datilografar? Só quem sabe, os jovens aí. E a gente tinha que fazer. A pastora Andréia, que era nossa auxiliar, ela foi auxiliar tanto no grupo de jovens, e eu vou relatar esse negócio do grupo de jovens também, que é importante, que ela foi a nossa secretária, e depois, me acompanhando, ela fazia também, me acompanhava ali dentro da igreja, arrumando as finanças, o relatório. E uma das coisas que a gente fazia muito era montar um convite e levar para as pessoas. A gente cortava ali, e não era a base daquele, como chama aquele negócio, aquele guilhotina, era na tesoura, saía aquele papel meio torto, né? Mas daquele jeito a gente levava o evangelho para outras criaturas, para outras pessoas. A gente saía evangelizando, fazia sorteio, vai ter sorteio de sexta-feira, fazia tudo, porque a missão, a gente tinha uma missão que era levar o evangelho, e tinha que acontecer milagres. A gente utilizava muito de rádios. Na época a gente tinha programa de rádio, a nossa igreja tinha, só que era assim, só quem fazia era a sede. A gente chamava as extensões, era chamado, pastor Dario, de ponto de pregação. Então a gente falava os pontos de pregação, e eu liderava um ponto de pregação, uma extensão, e a gente não tinha aquela oportunidade de na rádio poder falar da minha igreja. Poxa vida, vai acontecer uma grande campanha, assim, assado. Então, como a gente não tinha essa oportunidade, o que a gente fazia para levar a informação, o evangelho? A gente pegava e fazia esse trabalho de evangelização, pegava os jovens, formava jovens e começava a evangelizar no bairro, nas ruas, e lançava a rede, meu irmão. Viu, Anjo Miguel? Sabe como que a gente lançava a rede? A gente virava para a pessoa, porque todo mundo tem um problema. Quantas vezes o pastor sempre falou aqui? Você começa a bater um papo no trem, ali no corredor, ali no hospital, na fila, no INSS, você começa a bater um papo, pronto, a pessoa já começa a entregar os problemas dela. Primeiro, tudo começa com o tempo, não é assim? Tudo começa com o tempo. Nossa, o tempo hoje, será que vai chover? Né? Será que vai fazer? Puxa vida, não sei não, está um vendaval. E ali começa, daqui a pouco a pessoa já começa a dizer: ai menina, ai, você sabe que eu estou com uma dor na coluna, ai, minhas pernas doem. O outro já fala: ai, estou com pressão arterial. O outro já adquire a doença para ele ou para ela, fala assim: a minha pressão, olha, a minha dor de cabeça, ela já vai adquirindo. E aí é onde nós entrávamos, porque era essa a missão. Você precisa entrar, e a missão nossa era essa: entrar e lançar a rede. Qual que era lançar a rede? A gente tinha que falar: ó, o milagre vai acontecer na tua vida, Deus ele vai agir na tua vida, Deus vai te curar. E aí vem aquela preocupação como pastor, né, como líder de uma igreja. Puxa vida, você convida, mas você fica meio desconfiado. Quando você chega e se depara com a pessoa que veio através do milagre, aí você fica pensando: e agora? E agora? É tudo ou nada, pastor, tudo ou nada, pastor Arnaldo. E o milagre ele vai acontecer, amém?
O milagre ele vai acontecer. Vamos continuar aqui. Pastor a José, por favor, lê para a gente Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Lê primeiro o primeiro parágrafo, por favor. Então recebereis Poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Amém. Até aí só. Até aí. Obrigado, evangelista. Então recebereis poder. Quem aqui, gente, é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver. Quem é batizado? Segura aí. Segura a mão. Segura. Amém. Praticamente toda a igreja é batizada com o Espírito Santo. Amém. Então, o que ele diz? Recebereis poder quando tiver o Espírito Santo na tua vida. Quando você tiver o Espírito Santo, você começa a ter poder. Poder foi assim, Jesus, ele fez por etapas. Inclusive, tanto ele fez por etapas, que teve uma ocasião, vocês vão me ajudar aí, viu gente? Teve uma ocasião que um certo homem, ele leva, eu acho que era o filho dele, se eu não me engano, para receber a oração dos apóstolos, que era para repreender o mal que estava sobre aquele moço, e eles não conseguiram. Não foi isso? Foi não, me ajuda aí, gente. Foi ou não foi? E não conseguiram, meu irmão. Você está entendendo? Então, olha só, por que eles não conseguiram? Talvez por medo. Eu já me deparei com muitos casos. Eu contei, eu preguei na igreja da pastora Sara, no domingo eu relatei isso. Teve uma ocasião logo no início, quando eu me converti, eu era um jovem adolescente. Teve um caso de um moço alto, grande, forte. Ele manifestou um demônio, e isso daí lá nos anos 80 era bastante assim, era uma coisa que quase você não via, você ouvia falar muito de pessoas, que o padre exorcizava alguém. Tanto que aquele filme, ele nasceu nos anos 80, o Exorcista, não foi? Ele nasceu nos anos 80, todo mundo conheceu ou aprendeu que se liberta alguém através de uma ação do padre. Foi isso, você via lá tal, e o padre ia lá, muitas das vezes o espírito virava a cabeça para lá e para cá, não dava, e o padre, às vezes, no filme, muitas das vezes ele não conseguia, às vezes em casos que ele chegava até morrer, porque ele não conseguia fazer a libertação daquela pessoa. Foi isso que nós aprendemos, foi isso que nós vimos a vida toda. Só que nos anos 80, por que eu estou falando isso, relatando? Porque a missão aqui, aliás, a palavra de hoje é trazer como ocorre o milagre através da fé. E naquele tempo, o que acontecia? Nós tínhamos, nos anos 80, nós tínhamos uma quantidade pequena de evangélicos no Brasil. Era em torno mais ou menos de 4 milhões de evangélicos, 4, 5 milhões que nós tínhamos no Brasil de evangélicos. Era muito difícil de você ver. Naquela época se falava muito dos crentes. Para você ter uma ideia, a nossa igreja, ela já foi uma igreja muito tradicional, Tanto que chegou um tempo, pastor Dario, que logo quando a gente se converteu, nós homens, a gente tinha que dormir de calça e uma camisa, tinha que dormir dessa forma. E as mulheres de forma alguma poderiam usar saia. Eu não sei se alguém acompanhou esse período, o pastor Dalice chegou a pegar. Oi? Desculpa, calça, obrigado. Não podia usar naquela época. Isso havia muitos conflitos de informação, porque dentro da nossa igreja, Casa da Bênção, às vezes tinha um sistema que em Brasília tinha um modelo, mas em São Paulo era outro modelo. Em São Paulo tinha várias lideranças na época. Tinha o missionário Gregório, que era uma das lideranças aqui da Zona Sul. Tinha várias igrejas aqui na região de São Paulo e em outras cidades. Tinha o missionário, na época, Francisco Afonso, missionário Francisco Afonso. Tinha o missionário Sinésio, e eu acho que tinha mais 2 lideranças de missionários, que um era de Campinas, o outro de São José, que eu não recordo, só lembro o nome?
Em Campinas e também. Campinas, isso. Não, Campinas era missionário na época. E também em São José dos Campos, que eram as regiões que dominavam aqui dentro do estado de São Paulo. São Paulo sempre foi um pouquinho diferenciado da Igreja Casa da Bênção dos demais estados. Os demais estados sempre teve uma liderança. Hoje são chamados de bispos. Os bispos da nossa igreja, eles lideram cada estado, né? Como aqui nós temos a liderança, a superintendência do estado de São Paulo é do bispo Carlos Palaroni. Então, antigamente eram várias lideranças. E aí o que acontecia? Muitos desses casos que nós fazíamos de trabalhos naquele período, muitos desses casos, alguns davam certo pelo fato de você ter a ousadia do trabalho que você estava desenvolvendo de cura, de libertação. E é justamente dentro disso que nós estamos falando, né? Hoje, se você perceber, algumas igrejas neopentecostais que nós temos no Brasil, todas trabalham com cura e libertação. Mais cura, é mais um trabalho de cura, né? A maioria das igrejas, ou todas as igrejas neopentecostais que nós temos no Brasil, trabalha com sistema de cura. E a nossa igreja, mas tudo nasce dentro da Casa da Bênção. Muita gente não sabe disso. Tudo nasce dentro da Casa da Bênção. O primeiro, se você parar para analisar, hoje, igrejas como Igreja Universal, é uma igreja filha da Casa da Bênção. O missionário, o bispo Macedo, ele foi obreiro ali no Rio de Janeiro, em Quintino Bocaiúva. Ele foi obreiro do missionário Cecílio de Carvalho, que já morreu, já faleceu. Mas ele era obreiro ali do missionário Cecílio. E uma das coisas que causou essa alteração na vida dele foi o fato dele não ter oportunidades para fazer o trabalho dentro da igreja. E aí foi onde ele cria a igreja Universal. Dali ele teve um outro nome, que eu não vou dizer que é filho, mas que é neto da Igreja Casa da Bênção, que é a Igreja Mundial. É neto, porque o bispo, o bispo apóstolo, né? Apóstolo, ele era membro da Igreja Universal. E daí surgiram outras igrejas, ramificações que surgiram de igrejas, pessoas que pertenceram à Igreja Casa da Bênção. Então a Igreja Casa da Bênção é uma igreja mãe, que ela trouxe esse trabalho muito forte através, na época, do missionário, do então missionário Doriel de Oliveira, depois apóstolo missionário, agora continua, Doriel de Oliveira, apóstolo Doriel de Oliveira. Que tem hoje o Jair de Oliveira e o Doriel de Oliveira, que foi o fundador da Igreja Casa da Bênção. E dali todo esse trabalho acabou se espalhando. Mas esse trabalho de cura, de libertação, ele nasce na Igreja Casa da Bênção. A Igreja Casa da Bênção, ela foi a igreja que mais trouxe esse movimento. Mesmo naquele período, eu estou falando ali entre os anos 60, 70 e até os anos 80, onde nós tínhamos no Brasil um número de evangélicos em torno de 3 a 5 milhões dentro desse período de tempo, dos anos 60 até os anos 80, de 3 a 5 milhões de pessoas. Então esse movimento começa ali, e é um movimento que o próprio Jesus ele nos ensinou, e nós devemos levar a toda criatura, conforme foi lido. Amém, pastor Geraldo? Amém, gente? Amém? Alguém está com sono aí? Ontem um pastor ligou para mim, já era meio tarde, a gente está no final de ano aumenta, porque a gente vai entrar de férias, e geralmente a gente viaja no mês de janeiro, e fica aquela sobrecarga de coisas que você precisa resolver, tudo no mês de dezembro, e nós estamos empilhados, né? Não vou nem dizer que temos algumas coisas, estamos empilhados de coisas para resolver. Mas aí à noite, chegando em casa à noite, falei, nossa, preciso preparar uma palavra. Não é dentro daquilo que vocês aprendem no FCE, né? Nosso excelentíssimo Senhor pastor superintendente da Igreja Casa da Bênção, ICB São Paulo, pastor Estênio Façanha, mas a gente está aqui para poder falar um pouquinho dentro daquilo que nós aprendemos, dentro daquilo que nós podemos
transmitir aquilo que Jesus ele também passou para a gente. Amém? Vamos continuar rapidinho? Então, eu passei no início do culto, falei, prepara que vocês vão ler junto comigo, tá bom? Porque a gente não tem slide, eu ia passar, falei agora há pouco que a gente ia passar um pequeno filme sobre a criação de uma nova religião, uma única religião mundial que vai ser criada já nos próximos dias, uma decisão da ONU que vai ser criada, e isso vai destruir algumas situações em termos de religião. Vamos falar rapidinho agora sobre a fonte do poder, a referência do poder. Ah, tá, mas eu me converto, eu sou uma autoridade, eu estou dentro da igreja, e como que eu vou levar isso para as pessoas? Vamos lá? Eu gostaria que eu ia falar pastora Alessandra, pastora Fernanda, tá? A senhora pode ler para a gente, por favor? Atos capítulo 2, do 1 ao 4, a pastora Lilian, por gentileza, depois prepara Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, a pastora Idalice, por favor, Atos capítulo 5, versículo 15 ao 16, o pastor, tem hora que faz de nome, Dario, pastor Dario, Atos capítulo 19, versículo 11 ao 12. Primeiro nós vamos falar sobre o poder que foi dado a todos. Lê para a gente, cadê o Eduardo? Eduardo, lê aí para a gente. Tem alguns nomes que fogem aqui, viu, gente? Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. A gente vai falar dessa referência, a fonte do poder, não é a fonte eu quero dizer a referência do poder que foi dado a nós. Pode ler primeiro o Eduardo, depois a gente segue, viu, pastor? É que eu pulei aqui um trecho. A chegada do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, e se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Amém? Então ali se criou coragem, ousadia, sinais e maravilhas, dentro desse contexto do livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que é uma referência do poder que foi dado não somente aos apóstolos, aos discípulos, mas também foi dado a todos nós que cremos em Jesus Cristo. Amém? Olha só, a missão em ação. Agora vamos falar a respeito do trabalho de cura. Pastor, mas como que a gente faz para curar as pessoas? É justamente isso que nós vamos falar agora. Vamos falar primeiro do coxo que foi curado à porta da Formosa. Atos 3, versículo 1. É esse que eu passei? Você tinha falado para mim ler o 2:1, aí você falou para o Eduardo. Eu confundi? Você pode procurar para mim? Desculpa. Eu falei alguém Atos aí? Quem que eu falei Atos? Pastora Lília, por favor. Atos 3, do versículo 1 ao 10. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias, e ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele: olhe para trás, olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber uma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas que tenho vigor. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-se e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto. Ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando, ele louvou a Deus em todo o tempo com eles. E quando o viram caminhar e o viram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa. E ficaram perplexos. Amém. Amém. Obrigado, pastora.
Olha só, o coxo ele foi curado, amém? Isso demonstra um trabalho de cura, um trabalho sobrenatural que aconteceu, amém? Lembra que eu falei no início aqui, eu relatei a respeito do Antigo Testamento? No Antigo Testamento dificilmente você ouviu falar em tantos milagres como ocorreram no período da presença de Jesus e depois na presença dos apóstolos. Você vê alguns casos de Elias e Eliseu, né? Que foi o caso da menina que morreu, depois foi ressuscitada, e depois você vê alguns casos aí como o martelo que flutuou, o homem que foi curado de lepra, o comandante lá da guarda que foi curado de lepra. Então você vê alguns casos, mas são poucos dentro daquilo que ocorre já no início do cristianismo, da igreja primitiva. Você começa a perceber vários milagres que estão acontecendo. Um deles foi o caso, esse caso dos apóstolos que vão ao templo, chegando ali, eles se deparam com uma pessoa, um pedinte, né? Esse sim era o pedinte que foi pregado aqui na semana passada de forma diferente, né? Inclusive o pastor Stênio, ele falou, não é pedinte desse que... Mas esse caso era um pedinte, uma pessoa que precisava, naquela época, pessoas que tinham algum tipo de deficiência, tinham a dificuldade para trabalho. Ninguém aceitava essas pessoas, qualquer tipo de... Hoje são chamados de PCDs, né? Então, não tinham condições e eram excluídos da sociedade. E muitos passavam a pedir esmola. E nesse caso, né, uma das coisas que ocorreu foi o caso dele dizer para os apóstolos, pediu uma esmola e ele disse, não tem, mas o que tem eu te dou, levanta e... Já aconteceu isso com vocês? Alguém tem algum testemunho sobre isso? Olha, pastor, já aconteceu isso. O pastor Dario já até ressuscitou um caso, né? Teve um caso, né? Ali na igreja do Braz, ali uma senhora que ele estava levando, eu não lembro muito bem, estava levando a senhora morreu no carro, ele foi lá em nome de Jesus, né? O senhor estava na igreja, isso, e ela estava vindo, aí parou ali perto. Ela teve um desmaio lá no museu da cá, e aí chegou aí. Estava morto. Aí o que o pastor fez? Ele foi lá, levanta aí. Quem mais? Tem mais alguém com testemunho? Não sei se ele que foi ressuscitado, mas de repente, olha, teve gente que chegou na minha igreja e a pessoa estava lá com um problema sério na coluna e foi curado. É milagre, gente. Juazeiro, na Bahia. Orou por ele. No dia seguinte ele teve alta. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Olha só, uma das coisas que eu prego muito e falo, né? Inclusive novamente relatei em alguma das igrejas, das extensões, que boa parte, não estou dizendo todas, boa parte das doenças tem ligação espiritual. Tem muitos casos que são situações espirituais que ocorrem na vida de algumas pessoas que estão sofrendo com doença. Pastora Sara, a gente estava lá no domingo, tinha uma mulher que ela reclamou que estava com problema de anemia, né? Anemia. E no momento que eu estava orando pela vida dela, pela família, pelos filhos dela, até ali tudo bem. Quando eu toquei na anemia, eu vi que teve uma manifestação diferente. E os obreiros precisam sempre estar atentos ao momento da oração. Eu sempre falo isso, e a gente precisa uma hora, pastor, a gente precisa uma hora sentar para discutir isso aí. Um treinamento, né? Porque eu percebo que muitas pessoas não têm treinamento para isso. Como segurar, tem gente que até quebra o braço da pessoa. Já tem casos assim, gente. Né? Às vezes está segurando ali,
Eu já acompanhei um caso de uma obreira, ela estava ali, mas ela estava segurando a pessoa que estava endemoniada, e ao mesmo tempo ela estava olhando o celular. Aí sabe o que a pessoa endemoniada ela fez? Ela pegou naquele momento, e fez assim, ó, tá aqui, eu estou orando, está aqui de frente comigo, e o obreiro está ali, e daqui a pouco o demônio faz assim, ó. Quando o demônio fez assim, a pessoa se despertou, e começou. Então precisa de treinamento. Nós obreiros, de forma geral, precisamos ter treinamento, como segurar, como trabalhar em cima, porque uma das coisas que muita gente não sabe é que a entidade, quando ela se manifesta no corpo de uma pessoa, quando ela percebe que existe, ou ela sente algum tipo de medo em quem está orando, ela vai querer se manifestar de forma mais rígida, às vezes se bater, às vezes pulando, às vezes querendo agredir. Por exemplo, na época quando a gente estava no grupo de jovens, a gente teve um caso de 2 jovens, um casal, eles toda vez havia uma manifestação espiritual, e quando a gente passava a orar, teve momentos que eles pegavam, eles saíam pulando sobre os bancos da igreja, pulavam, e todo mundo tinha que sair correndo para tentar segurar, levantava bancos. Era uma situação bastante complicada, porque às vezes para a gente, naquele momento, no grupo de jovens, faltava um pouquinho de experiência, como lidar com aquela situação. Então, o que precisa ter esse bate-papo, precisa a gente conversar, para poder falar um pouquinho a forma, como trabalhar. Às vezes parece que é uma coisa simples, mas eu sempre guardo isso comigo, que são as pequenas coisas que fazem a diferença, são os pequenos detalhes que fazem a diferença, E o culto, eu sempre analiso tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho formação, eu sou jornalista, mas eu estou terminando agora a administração de empresas. Eu também sou formado em marketing e também gestor público. Eu me formei o ano passado. Então, alguma dessas minha formação, ela exige alguns detalhes, principalmente detalhes, como você deve agir, como você deve fazer, a parte de marketing. O marketing ele não serve apenas para político, fala assim, vou ter um marqueteiro. Não, ele serve também para a própria igreja, como nós devemos trabalhar para trazer esse público que está lá fora, para dentro da igreja. O público que está lá fora, ele é grande. Você quer uma prova disso? Vai no Brás, você passa até mal, meu irmão. Fui lá, a pastora Lélia, você não consegue, até de barriga quando estava grávida, andava no Brás, para baixo e para cima. Jesus, e eu lá já passando mal, aquele sol de 35 graus, eu fico olhando, até tiro fotos, ele fala 35 graus. Eu falo para ela, eu gosto de ir geralmente na Santa Efigênia, porque a gente compra coisas para os estúdios nossos, da rádio, e o trabalho que a gente faz de entrevista e podcast. E eu gosto de pesquisar câmeras, microfones, mesas, coisas. E aí eu estou lá, fico um tempinho, mas daqui a pouco já falo, nossa, está quente demais, vou dar um jeitinho de... Aí eu ligo, ela está lá na Rua Oriente, depois ela está lá naquela rua lá de baixo, que foi ver tapete, cortina, como chama aquela rua lá? Maria Marcolina, está andando para o Brás todo e está de boa. Então tem gente que tem esse tipo de paciência, pastor Geraldo? Misericórdia. Mas vamos continuar aqui, gente. Eu nem sei que... Olha só, missão de curas. Olha só, até através da sombra pode haver cura. Eu fico às vezes pensando, às vezes tem que ter fé, É fé, porque é através da fé que age, que a gente adquire resultados. Quem que vai ler Atos 5:15 que eu falei? Por favor, pastor. 5, versículo 15 e o 16. De sorte que eles transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito, em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas ocorriam muita gente
a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados, de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém. Amém. Quem que vai ler Atos 19, 11 e 12? Eu falei? É o pastor Dario, por favor, pastor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços, aventais, que ele usava, e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados, e outras pessoas saíam do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor. Eu pedi no começo, gente, para que vocês participassem comigo aqui desse RCE diferente daquele que o pastor Estênio transmite. Mas olha só, por isso que eu pedi para que fique atento com o celular, que eu vou estar chamando aí, irmão, lê aí para mim. Olha só, o primeiro, milagres através da sombra. Quem já fez? Eu já fiz isso. Eu já fiz trabalhos assim. A gente tinha um trabalho que nós fizemos no ginásio municipal. Eu já relatei aqui, falei, inclusive acho que a pastora Mediana, o pastor, que a gente fazia um trabalho grande de jovens. E nessa época, a gente era ousado. Não sei se a gente vai ficando mais velho, perde um pouco a ousadia, ou o corpo não ajuda, né? Mas a gente tinha essa ousadia de fazer, crer, acreditar que vai acontecer. Eu vivi a minha vida toda foi debaixo de fé, meu irmão. Eu tudo, desde pequeno, eu sempre tentei as coisas e nunca consegui nada. Eu quando tentava um curso, eu fiz curso de datilografia, tentei fazer curso de datilografia, e não consegui. Não consegui, sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro, meu irmão. Eu comecei na faculdade, eu tive que parar porque eu não tinha dinheiro. Eu começava um curso de informática, tive que parar porque não tinha dinheiro. Então, quer dizer, eu nunca deixei de tentar na minha vida. E pessoas, às vezes, desistem por qualquer coisa. Eu não desisti, eu falei, poxa, se existe, minha mãe sempre falava, minha mãe era muito preocupada, ela sempre dizia, dos 10 filhos que ela teve, ela sempre dizia, olha, estuda e tenta ser alguém na vida. Isso que a gente pelo menos aprendeu, né? Estuda e tenta ser alguém na vida. E foi isso que nós fizemos, né? Só que era difícil. Eu falo que eu me formei um pouquinho mais velho. Comecei, mas me formei um pouquinho mais velho. Curso um pouquinho mais velho. Só que não desisti. Então a gente tinha aquela ousadia. Vamos fazer. E no caso de sombra, a gente relatou, olha, minha sombra está passando e você vai ser curado. E teve gente que foi curada. Lenço, aventais. Quantas vezes, pastor Dario, nós fizemos? A gente chegou a fazer um dos trabalhos que a gente colocava um trono. Eu não sei se o senhor chegou a fazer esse trabalho. A gente colocava uma cadeira como se fosse um trono. Olha só. A gente colocava a cadeira e avisava, saía evangelizando nas ruas e dizia, Jesus vai estar lá e na hora que você tocar no trono, você vai receber o milagre. Porque Jesus ele vai estar sentado no trono. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Quantas pessoas vieram e foram curadas? Fizeram isso? Olha só, pastores, vocês que estão dentro de liderança, que têm trabalhos nas extensões, ousem nesse trabalho de campanha. Não para não. Meu amigo, terminou uma campanha, você já tem que estar com a outra na mão. É um processo. Foi esse é o limite que Jesus passou. Por que, pastor, a gente tem que fazer campanha? A gente não pode só fazer um trabalho, de repente só o louvor, ou só uma oração. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Agora vamos falar de estratégia. No marketing, principalmente, a gente fala a respeito de estratégia. Por que aquela igreja lota e aquela igreja não enche? Por que aquela igreja tem bastante gente e aquela não tem? Primeiro, ousadia. Tem que ter ousadia. E nós tivemos ensinamentos de grandes líderes que eram ousados dentro da nossa igreja, Casa da Bênção. Por isso que a nossa igreja é o que é hoje. Nós temos mais de 3.000 templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Por quê? Porque nós temos pastores, lideranças que são ousados. E eu acho que nós precisamos avançar ainda mais. E o propósito, pastor Dario, era que nós tivéssemos a abertura de 5.000 templos.
Nós talvez não chegamos, mas nós vamos chegar no próximo ano, quem crê? Amém. Nós vamos chegar, nós vamos alcançar quem ainda não foi alcançado. Gente, olha só, quando eu falo de campanha, às vezes você tem uma preocupação muito grande com a tua igreja, mas quando eu falo de campanha é um chamariz para você atrair pessoas que realmente estão com problemas, que precisam de um milagre. Por isso é necessário, não adianta também você divulgar uma campanha, aliás, você preparar uma campanha e não divulgar a sua campanha. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer? Pastor Adriano, por favor. Vocês estão ouvindo, pastor Lívia? Vocês estão ouvindo? O corintiano, está ouvindo aí? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir aí? Está dando? Coloquei ela no meu zap, foi para comprar um salgado, né? Que ela tem um salgado. E muito tempo eu falar com ela. Vou falar com ela, falou assim: eu vou. Se vai desmanchar na funda, eu vou. Está vendo? Viu no vídeo que o senhor fez? Eu vou, eu preciso ir. Estou com esse problema aí. Está vendo? Dizem, no caso, na publicidade, eu não sou da área, eu sou da área de marketing. O pastor Stemer, ele é da área da publicidade. Fala que a alma do negócio, a propaganda é a alma do negócio, né? Na publicidade fala muito isso. E você tem que divulgar. Não adianta você criar um trabalho, fazer e não haver divulgação. Tem que haver um trabalho eu sempre falo que o maior publicitário foi Jesus, né? Porque ele fazia o corpo a corpo. Ele ia lá, falava, pregava, a multidão acompanhava ele, né? E da mesma forma os apóstolos começaram também a fazer esse trabalho. Então, dentro daquilo que nós estamos relatando aqui, a ousadia, ela causa resultados, ela causa um milagre na vida das pessoas. Eu acho que foi na igreja da pastora Lívia e da pastora Dalice, que eu chamei os obreiros para dizer: eu preciso fazer uma unção para vocês. Está na hora dos obreiros começar a orar e acreditar que vai haver cura, que vai haver milagre. Não foi isso? Foi. Inclusive, eu falei do retorno. Não falei, pastora Lívia? Que eu falei, eu vou voltar em dezembro lá e eu vou pegar os obreiros. Eu quero os obreiros, a gente precisa ter resultados. Amém? Foi o que aconteceu na igreja primitiva. E a gente vê nos dias atuais essa perseguição, pastora, essa perseguição que está havendo contra a igreja. Esse trabalho que nós realizamos de célula é muito importante. Apesar de ter uma rejeição, não sei por que existe rejeição com relação a isso. Célula é muito importante. Foi o que eles faziam no início, trabalho de célula. A união do povo que começou a acreditar em Cristo. Isso da igreja primitiva, logo ali no início dos apóstolos, logo que Jesus morreu, depois começou os apóstolos, os discípulos a acompanhar e pregava e ia para todo mundo e curava e libertava e aquilo começava a dar resultado, porque eles viam que havia resultados na oração deles. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não, gente? Está dando para entender? Então havia resultados, e isso que precisa acontecer, meu irmão. Precisa acontecer na tua vida. A ousadia. Não adianta apenas você anunciar um trabalho se não houver ousadia. Precisa ter ousadia para ter resultados. Amém? Vamos lá, vamos seguir aqui rapidinho aqui para a gente. Vamos avançar aqui, como disse o pastor Sérgio, vamos avançar. Vamos lá. Milagres pela mão de Paulo, a gente acabou de falar aqui do que aconteceu, né? Olha só, o coxo que foi curado na porta, foi a sombra que curou, e o milagre pela mão, não foi só pelas mãos, né? Tocava tanto. Eu acho que talvez o apóstolo ele viu aquela cena de Jesus, da mulher do fluxo de sangue, né? Que apenas tocou nele, foi curado também. Toca. E você, meu irmão? Toque você. Você tem ousadia? Eu não tenho. Quantas vezes? Eu sempre falo, a minha vida, eu passei a minha vida através da fé. Tudo que eu tenho hoje é através da fé. Nada foi, você pensa o quê? Que foi assim, caiu do céu, meu irmão? Tudo é base da fé, é fazendo voto, é acreditando.
é ajudando, apoiando as igrejas, mesmo não tendo. Poxa, eu vou apoiar porque eu acredito, eu tenho fé. Não precisa o pastor vir aqui fazer uma campanha aqui, ó, vou entregar envelopes aqui. Não, a gente se frustra. Quantas vezes, pastor? Eu peguei um carro meu que a gente estava, o único carro que nós tínhamos, pegamos lá, estava pagando prestação. Quem já pagou prestação de carro? Quem sabe como é difícil, meu irmão? A gente pegou faltando 2 prestações para terminar lá. Nosso palio, a gente um palio, 4 portas, que a pastora André amava o carrinho. Eu falei, pega o carrinho, porque Deus falou que é para a gente entregar na igreja. Se a gente falar isso aí fora, o pessoal escandaliza. O quê? A minha irmã, eu tenho uma irmã mestiça, ela quase deu um sem pulo em mim, meu irmão. Ela quase me bateu. A pastora André foi lá na agência e falou assim, ó, quanto vale esse carro? Esse carro na tabela vale X, só que eu vou pagar isso. Ela veio e me falou, falei, pega o dinheiro. Vamos quitar as prestações e vamos pegar esse dinheiro e vamos entregar na igreja. A gente, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente vendia o almoço para comer a janta. Passou alguns dias, meu irmão, menos de um ano, a gente tinha 5 carros na garagem. Eu falei isso, não falei da igreja do Senhor? É ousadia, meu irmão. Você tem que acreditar. Nós, quando casamos, eu sempre falo, a gente dividia ali a pia nossa, que era uma cor de caramelo, era um tanquinho que a gente, a mesma pia que a gente lavava a roupa, a gente lavava a louça. A gente dividia um pequeno comércio, porque eu sempre fui ousado desde muito novo, pastor. Sempre fui ousado de ter algum negócio, não deu certo, então vou para outro. Poxa, não está dando certo, vou para outro, vou arrebentar. Fala, vou arrebentar. Só que chegou uma hora, a pastora André virou química, porque ela sabia fazer detergente, sabia fazer sabão amaciante, fazia tudo que a gente vendia. Só que ali, quando a gente casou, imagina esse quadrado aqui, ó. Imagina esse quadrado aqui. Aqui era a porta do comércio e aqui a gente dividia com madeira. Era madeirite, era madeira? Madeirite. Meu irmão, eu falava assim para Deus, Deus, até quando? É ousadia, meu irmão. Se você ficar mimimi com Deus, Deus não vai nem ouvir a tua oração. Não, estou falando sério, olha só o que Moisés falou para Deus, você tem uma prova. Moisés chega para Deus e fala assim, se o Senhor acabar com esse povo, sorriso com o meu nome no livro da vida. Tem que ter peito para encarar, meu irmão. Se você não tem peito, nem entra na briga. E eu vou te falar mais, você pensa o que vai ser fácil? Que as coisas, os caminhos vão se abrir para você assim rapidamente? O diabo ele vai trabalhar pesado para derrubar você, meu irmão. Ele vai colocar pessoas próximas de você, ele vai te jogar inveja no corpo, mal olhado, ele vai jogar a espada de São Jorge, ele vai fazer de tudo para derrubar você. Vocês estão entendendo, gente? Olha só, vamos lá. Olha só. Libertação. Atos capítulo 16, versículo 16 e 18. Quem que vai ler? Eu passei? Passei? A Michele? Michele? Você lê para a gente, por favor? Atos capítulo 16, versículo 16 e 18. E agora Atos capítulo 5, versículo 16, corintiano. Vai, Coríntians. Isso. Atos capítulo 5, versículo 16. Amém? Olha só, sobre a libertação. Jovem promessa liberta. Multidões livres de espíritos imundos. Gente, eu estou falando aqui, o pastor Estênio, ele me passou para que a gente falasse uma palavra, porque eu não acompanho, eu falei, pastor Estênio, eu fui muito sincero para dizer, eu não estou acompanhando a SEP, porque eu termino um programa de jornalismo na rádio, 7 horas da noite. Para mim sair da minha cidade, até colocar lá, tem uma programação da Voz do Brasil, entrar, sair da minha cidade e vir até aqui, eu vou chegar umas 9 horas, então, por isso que eu não tenho nem acompanhado. Mas dentro daquilo que ele me passou, ele falou, pastor, o senhor tem a liberdade para falar sobre fé, que através da fé vai ocorrer milagres. E é isso que nós estamos falando, fé por meio do milagre, tá bom? Então é isso que nós estamos relatando aqui, tá bom? Por favor, quem vai ler? Michele, lê para a gente, por favor. Lê algo aqui, porque está sendo gravado, depois ele vai postar, não sei na onde aqui. Acho que é no coisa lá, né? Ele posta no YouTube, no YouTube não, aqui. Vai no YouTube? Só o áudio? É? Vamos lá, por favor.
Amém, obrigado. Atos 5,16. Multidões vinham da cidade vizinha de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Amém. Até aí, olha só. Multidões naquela época. É diferente o Jesus, pastor Dario, daquela época com Jesus de hoje? Não, mesma coisa, gente. É a mesma coisa. O poder, me ajuda aí, gente. O poder que foi dado aos apóstolos, aos discípulos, é diferente do poder que foi dado a nós no século 21. Hein? É diferente? Não, gente. Então, olha só. Eles pregavam e libertavam multidões que eram alcançadas através da fé, do trabalho que era exercido. E às vezes muitas das vezes nós temos dúvida dentro daquilo que nós fazemos, dentro daquilo que nós falamos. Quantas vezes nós não sentamos com alguém e ficamos incrédulos sobre alguma questão, talvez de cura, de libertação, de restauração? A gente olha para um caso e fala assim: esse caso aí, pelo amor de Deus, isso aí não tem jeito não. Isso aí não vai não, isso aí nem com reza brava vai, isso aí pode, não vai. Quantas vezes aconteceu isso, a gente sentar e ter situações como essa? Deus fala com você, irmão, sim ou não? Sim. Quem já sentiu Deus falar? Fala, seja sincero, pode ser sincero. Estou vendo, só já sentiu? Sentiu mesmo? Sentiu mesmo? Hein? Meu Deus. Vamos lá então, olha só. Vamos falar aqui a respeito, nós já estamos concluindo, viu gente? Aqui não tem slide, porque por isso que eu estou fazendo diferente aqui, tá? Olha só, vamos falar agora sobre de onde vinha o poder. De onde vinha o poder? Vamos lá. Atos 1:8. Atos 1:8. Tá aí? Tá pronto aí? Atos 1:8. Pastora Sara, por favor, lê pra gente. Pastor Carlos, Atos 3:16. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Atos 3:16. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém. Pastora Mediana, Hebreus 4:12. E pastor Almarides, por gentileza, Atos 5:32. Amém? Olha só, como o nome de Jesus, ele é uma referência, e muita gente, você sabe que existe, quando eles estão preparando ali, como o nome de Jesus, ele é uma referência de poder. Você sabia que tem muitas pessoas que desacreditam, inclusive judeus, desacreditam da existência de Jesus na terra? Vocês sabiam disso? Olha só, em Israel existe uma média de 10 milhões de habitantes, 9 milhões para ser exato. E ali apenas 1% acredita que Jesus, ele já veio uma vez aqui na terra. 1% só. E a maioria não acredita. Eles ainda mantêm os mesmos costumes da fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estão esperando o Messias até hoje. Estão esperando até hoje. Pode ler para a gente, pastora, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais importante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém. Só antes da pastora Almarides ler, só quero fazer uma breve palavra sobre isso. Você sabia que tem muitas pessoas dentro do teu bairro, na tua família, que observam você quando você vai para a igreja, quando você lê a palavra, quando você lê a Bíblia? Tem muita gente que tem vontade de ler, tem vontade de vir na igreja, mas às vezes falta esse convite. Quando eu era mais jovem, criança, tinha uma casa próximo da onde eu morava, e ali eles faziam um trabalho com crianças. Era um casal que era de uma igreja Assembleia de Deus,
e eles faziam um trabalho com crianças. E aquilo, eu sempre fui um menino meio ousado, tanto é que eu fazia piquenique dentro do cemitério, para vocês terem uma ideia, né? Sempre fazia, pegava o trem, isso estou falando de 7 anos de idade, 7, 8 anos. Pegava aquele trem que a gente chamava de pinga-pinga, acho que aqui ninguém ouviu falar disso, do trem, aquele trem que a porta não fechava. Pegava o trem lá na minha cidade, vinha para São Paulo, andando 7, 8 anos. Sempre tinha aquela ousadia, era conhecido como moleque de rua, né? Já ouviu falar isso? Na sua terra já falava isso? Não? Nunca ouviu falar? Ninguém falava isso? Moleque de rua? Mas esse moleque de rua. Você ouviu, né? E aí o pessoal falava para a gente, moleque de rua, você é moleque de rua. Então a gente tinha essa coisa de ousadia, e é o que precisamos ter dentro desse contexto que foi lido agora. O nome de Jesus, quando você fala, muita gente quer participar, e às vezes falta um pouquinho dessa comunicação que é a evangelização. Pastora, Atos 5,32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Amém. A obediência é o resultado do poder. Amém? Obediência é o resultado do poder. Vamos lá. Atos 6, 7, a irmã lá que está anotando, a senhora mesmo, pega aí o celular e vê aí Atos 6, 7, que vamos falar do crescimento da igreja. Vamos falar também agora Atos 8, 5, 8, a irmã atrás do anjo Gabriel, o Miguel, falei Gabriel não, Miguel, é você mesma que deu um toque para ela, então passa para a irmãzinha do lado, isso, vamos lá. Eu passei, vamos falar do crescimento da igreja. Atos 6, versículo 7, a senhora vai ler. Atos 8, versículo 5 ao 8, tá? E Atos 9, Miguel, versículo 31. Vamos lá? Pode ler, minha irmã. Vamos falar agora a respeito dos resultados. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Tá vendo? Vamos lá, Atos 8, 5, versículo 8. Aliás, Atos 8, versículo 5 ao 8. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Felipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Amém, obrigado. Atos 9, 31. Quem que vai ler, o Miguel? Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, por meio de coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Amém, amém. Olha só, eu estava assistindo, não sei se alguém já assistiu aqui, um filme chamado Sara. Quem chegou a ver esse filme, Sara? Ela era uma judia que estava dentro do... Foi fatos reais, foi apresentado esse filme, Sara. E ela era uma judia que, na época da guerra, havia uma perseguição dos alemães, né, que mataram os judeus, e ali essa moça, juntamente com o irmão dela, fugiram. E ela passa a viver com um nome de uma pessoa que não era o dela. E durante esse período que ela vivia lá, o filme ele mostra como havia uma perseguição contra o povo judeu, né? Como havia uma perseguição muito forte de matar, e isso aí foram fatos reais. E dentro desse filme eles diziam o seguinte: se alguém, não podia de forma alguma dizer que era judia, que era judeu, se alguém descobrisse que aquela moça estava sendo abrigada dentro daquela família, toda aquela família era executada, juntamente com o judeu ou a judia que estava dentro da casa. A perseguição que havia. Olha só, no começo da igreja primitiva,
as perseguições, elas foram tantas ou iguais como ocorreram na Segunda Guerra Mundial, como ocorreram na perseguição dos alemães contra o povo judeu. Ali, as histórias que vocês já ouviram falar de apóstolos, a forma como eles morreram, a perseguição que havia, igual você parou para pensar como Estevão, que foi o primeiro mártir que a Bíblia fala, como ele morreu, o momento que ele estava sendo apedrejado, né? Aquele monte de pedra, aquela situação, e a Bíblia fala que Estevão, ele sorria, né? Era um momento que ele presenciava Deus, Jesus naquele momento. Então as perseguições eram a invasão. O próprio apóstolo Paulo, a quem hoje nós temos como referência de pregação, ele foi um dos grandes perseguidores da igreja, do povo, dos cristãos da igreja primitiva. Tanto que antes de acontecer tudo aquilo com Paulo, a situação dele, que ele parte para uma cidade, ali no meio do caminho, ele tem um encontro não muito agradável com Jesus, porque ele acaba ficando cego. Até aquele momento, ele tinha a convicção de prender e até matar pessoas que estavam começando esse novo sistema de religião no planeta, que era o cristianismo. A igreja, desde o seu início, algumas pessoas, principalmente o Sinédrio, aquela comitiva, os homens que comandavam na época, as leis que davam ordens, que ocupavam a liderança da religião, eles inverteram muito daquilo que foi anunciado por Jesus. Chegou um certo ponto, se você começa a observar, fazer uma leitura mais aprofundada, fazer alguns estudos, você vai perceber que no início ali da igreja, nos seus 100 primeiros anos, você vai ver uma alteração de comportamento. Ou seja, ali onde começa a dar início, inclusive até a divisão de ensinamentos daquilo que Jesus havia pregado. Muitas pessoas começaram a se aproveitar daquilo porque viram que a coisa era boa, porque está tendo um crescimento e vamos usar isso como uma massa de manobra para poder se manter no poder, se manter força, coisas que ocorrem até nos dias de hoje. Agora, recentemente, eu inclusive me decepcionei com a notícia, que acho que, se não me engano, foi um veículo de comunicação dos Estados Unidos. Ele relatou que no Brasil existe uma terceira facção. Ele chamou a igreja, o povo de Deus, como facção religiosa. Você viu isso aí? Viu? Alguém mais viu? Só ela? Chamou a igreja, o povo de Deus, de facção criminosa. Olha só, ao ponto que nós estamos. E naquele tempo, o início da igreja primitiva era isso também. Havia essa perseguição, pessoas eram mortas, cabeças rolavam, né? Tiravam a cabeça, matavam. As piores mortes que você possa imaginar aconteciam naquele tempo. Gente, quando a gente começa a estudar um pouquinho a história, a gente vê cada podridão, principalmente quando tem a participação de uma outra religião que dominou por muito tempo a religião do mundo inteiro. Então a gente vê cada podridão, coisas que, livros que lemos, histórias, relatos, inclusive de padres que se converteram à igreja evangélica. A gente vê muita coisa, muita podridão que ocorreram durante esse período. Vamos só para a gente concluir, irmão, e orar para a gente ir embora. Olha só,
Vamos falar agora sobre a aplicação da prática, anunciar com ousadia, lembra que eu falei? Anunciar com ousadia, curar e libertar em nome de Jesus, restaurar vidas pelo amor e poder do Espírito, Atos 4, 29 ao 31. Eu preciso dar a esposa do pastor Eduardo, evangelista Mário. Isso. 4, versículo 29 ao 31. E a gente já vai fazer a conclusão e vamos orar, tá bom, gente? Atos 4, versículo 29 ao 31, por gentileza. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciam com toda intrepidez a tua palavra, enquanto atentas as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, obrigado, evangelista. Pastora Naula, por gentileza. Atos 4, 33. Só antes da pastora Naula ler, isso aqui já é a conclusão desse trabalho. Eu queria só dizer o seguinte, conforme a evangelista Mari tinha lido, sobre a ousadia, no nome de Jesus. Tem muita gente que, o próprio Jesus, ele deliberou o nome dele, para que fosse usado, em várias situações, entre elas, situações de cura, de libertação, de restauração, de fé, de crer. Ele deliberou isso para que nós pudéssemos agir, amém? Ter ousadia para poder falar, em nome de Jesus, eu digo, espírito imundo, sai deste corpo, vai sair. Em nome de Jesus, eu digo, você está curada, amém? Você está curado, amém? Amém? Pastora Nau, por gentileza, lê para a gente. 4:33. Isso, 4, versículo 29 do livro de Atos ao 31. 29, 30 e 31. Agora, Senhor, considere as ameaças deles. Capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Esse aí é o 29. Isso, pode ler. É uma conclusão só da capacitação. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Depois de orar, tremeu o lugar em que estava reunido, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, ninguém considerava unanimemente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que ele tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava todos sobre eles. Amém, obrigado, pastor. Pastor Fernando, Atos 4:33, por favor. Atos 4:33. Eu, na verdade, depois que eu vi que a Mari tinha lido, daí eu passei o mesmo, né? O mesmo. Só para a gente concluir, gente. Eu falei de novo Atos 4:33. Não, desculpa. 4:33 foi o que ela leu, é isso? Ou ela leu 29:31? Ela leu 29:31. Ela até o 33? Amém. Amém. Então tá bom. Olha só. Com grande poder davam testemunhos e a missão continua e somos parte desta missão. Amém? A missão continua e somos parte desta missão. Quem é parte dessa missão? Amém? Amém? Vamos sair da rua, gente. Vamos evangelizar. Vamos falar de Jesus, que Ele tem poder de cura. Ele tem poder de libertar. Amém? E você faz parte dessa missão. Meu irmão, deixa eu te falar. Quando a gente participava dos estudos bíblicos, a gente sempre ouvia falar, né, que a gente vai ganhando cada ação especial que nós fazemos para Cristo, nós vamos ganhando uma pedrinha na nossa coroa. A senhora ouviu falar disso? A gente vai ganhando uma pedrinha na nossa coroa. Então, meu irmão, aproveita. Vamos
Vamos fazer da nossa coroa a coroa mais bonita que vai ter lá no céu. Amém? Vamos preencher. E para isso nós devemos todos os dias levar o Evangelho a toda criatura. Amém? No nome de Jesus. Lembra, o poder está sobre você. Amém? Quando você chegar em casa, tiver a oportunidade, olha para a tua mão. Amém? Não olha para a tua mão com aquele que houve de erro no passado. Começa a olhar a partir de agora, porque Jesus, Ele tem o poder do perdão. Amém? Começa a olhar e começa a acreditar que a partir da tua mão, milagres vão acontecer. Amém? Vamos colocar em pé. Amém? Em nome de Jesus.